Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje é um dia bastante importante, né? É um dia de eleição. Só que não é uma eleição comum, né? É uma eleição que nos propõe dois caminhos completamente opostos, né? Duas propostas completamente diferentes uma da outra. E aí eu já estava saindo para ir votar quando eu resolvi parar aqui um pouquinho e conversar com vocês, para contar um pouco das minhas experiências que eu compartilhei com algumas pessoas, aliás, com muitas pessoas durante essa campanha, né? Acho que são importantes vocês saberem, quem não ouviu de mim, pelo menos a gente deixar registrado aqui. Eu sei que o pessoal prefere voltar um pouco mais tarde, então acho que ainda dá tempo, né? Existe a dúvida, né, de qual caminho seguir, o caminho da rigidez, da imposição, né, que é a proposta de um candidato, ou o caminho da democracia. A democracia que gera tanta polêmica, muitas pessoas ficam perdidas sem saber se ela é boa, se ela é ruim, se gera uma liberdade ou uma libertinagem, né? Então, assim, ó, eu vou contar a minha experiência para vocês, que eu acho que pode ajudar a elucidar um pouquinho essa questão. A democracia, ela é boa. Eu sou a favor da democracia, quem me conhece sabe, independente do meu partido, tá? Eu sou a favor da democracia e eu vou dizer para vocês por quê. Como é que a democracia na minha vida, a minha experiência de vida, ela já mostrou que ela é o melhor sistema. Embora a gente saiba que algumas coisas precisam ser aprimoradas, né? É como se ela fosse uma criança que precisa crescer, que precisa se desenvolver, aprender algumas coisas, né? Então, vou começar dizendo o seguinte. Eu tive várias experiências dentro desses 14 anos, né, de governo democrático. Bem, a experiência que eu vou contar para vocês hoje é uma questão trabalhista que eu vivi, tá? Há uns 6 anos atrás, eu fui dar entrada no seguro-desemprego. Como todo trabalhador, eu fui procurar a agência no meu bairro. Umas 2 e pouca da tarde, a agência estava bem vazia. E aí eu perguntei para segurança como é que eu faria, qual o guichê, porque tinham meia dúzia de pessoas mais ou menos esperando. E aí ele falou assim, olha, o seguro-desemprego você dá entrada pela internet. E eu até me surpreendi, falei, que legal. Mas você tem algum computador que eu possa sentar para de repente agendar, porque estava muito vazio? Ele falou, não, é tudo pela internet. Aí eu fui para casa, cheguei na minha casa, entrei no site que ele me deu o endereço e busquei o agendamento. Entrei naquele calendário, para minha surpresa não tinha nenhum agendamento para aquele mês, né? Para aquele dia, aliás. Aí eu falei, mas estranho, estava tão vazia a agência, né? E aí fui olhando os dias seguintes, não tinha agendamento para nenhum dia do mês. E aí eu olhei o mês seguinte, não tinha agendamento para nenhum mês seguinte, até o final do ano, né? E eu falei, mas como isso? O que acontece? A sensação que dá na gente, assim, será que tem tanto desempregado assim? E na época, há 6 anos atrás, a gente estava com índice de emprego maravilhoso, não tinha a crise ainda do mundial, não tinha chegado no Brasil ainda, né? A Dilma ainda estava no governo. E eu achei a plataforma maravilhosa, porque isso desburocratiza, né? Países desenvolvidos têm tecnologia para não deixar as pessoas esperando, para você ser atendido com rapidez. Isso é desenvolvimento, né? Então a ferramenta era maravilhosa, a ideia era maravilhosa. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu preciso dar entrada no meu seguro-desemprego, né? Tem prazo. E aí liguei, procurei na internet qual seria o órgão que eu faria a reclamação. E aí tinha a Superintendência do Trabalho do Rio de Janeiro. Era um telefone fixo. Eu liguei para aquele telefone fixo e tentei várias vezes, não chamava, ninguém atendia. E aí tentei em diversos horários. Eu fiquei uns 3 dias tentando em horários diferentes para ver se o problema era esse. E ninguém atendia. Aí o que eu fiz? Eu fiquei bem chateada, né? Porque ali eu já entendi que tinha alguma coisa errada. Aquilo não era normal. Existe uma plataforma, que é uma plataforma diferenciada, né? E que essa plataforma ela é criada por políticas públicas que a democracia proporciona, né? Que é a acessibilidade, a desburocratização, como a gente já falou. E aí o telefone que podia me dar suporte não atendia. Então o que eu procurei? Eu procurei a ouvidoria do Ministério do Trabalho, né? Que é uma outra política, ouvidoria funcionando. Isso é pertinente a governos democráticos. Governos ditadores, eles não te dão essa possibilidade. Você tem um tipo de problema com um órgão e você vai morrer com o problema. Você não tem a quem recorrer. Mas eles me deram essa opção. Então, tinha essa opção. Eu fui no Ministério do Trabalho, na ouvidoria, e lá eu registrei a minha reclamação.
Só que eu já tinha tido algumas outras experiências com ouvidorias de ministério, que muitas vezes não funciona, depende de quem está, né, comandando aquilo ali. E a gente sabe que servidor público, muitas vezes, não, ele pode ser a favor do governo, ele pode ser contra o governo, o próprio servidor público. Então, eu fiquei aguardando, eram 15 dias para me dar a resposta. E aí eu já tinha tido também outras experiências de ouvidorias da educação, ouvidoria da saúde, né? E o prazo era de 15 dias, então não me responderam nada. Não me responderam. Então o que eu fiz? Eu acessei ao gabinete do presidente por um link chamado Fale com o Presidente, que é uma outra política pública criada pelo governo do Lula, tá? Onde, se você tiver algum tipo de problema com todos os órgãos, todas as instâncias e não conseguiu resolver, você tem um canal direto para falar com o gabinete do presidente da República. Gente, isso é evolução, né? Isso indiscutivelmente não tem como dizer assim, ah não, isso aí é comum. Não, não é comum. O governo ditador não tem essa possibilidade, tá? A gente já viveu outras experiências antes do governo do PT e a gente não tinha como recorrer. Não tinha. Simplesmente a gente tinha que calar a boca e ficar quieto, tá? Mesmo em governos democráticos, mas que não eram realmente pelo povo, né? Então, eu mandei um Fale com o Presidente, que também tem um prazo de 15 dias para resposta, né? E aí expliquei a situação, contei exatamente como tinha acontecido e o protocolo que eu tinha aberto na ouvidoria, para eles saberem que eu já tinha feito a solicitação, né, pelos órgãos competentes, já tinha seguido um caminho e estava tentando entender o que estava acontecendo, se tinha essa plataforma, que era elogiei a plataforma, inclusive, mas que ela não funcionava. Então, assim, eu acho que o meu presidente tem que saber se aquilo foi criado pelo Ministério para poder desburocratizar e é uma coisa que é para o Brasil inteiro, isso é pertinente à União. A União precisa saber o que está acontecendo. Para minha surpresa, né, eu estava em casa, 15 dias depois, eu já tinha recebido outras respostas do gabinete, não era o primeiro contato que eu tinha feito, tá? Então eu tinha segurança de que eu ia ter, e a resposta sempre vinha dentro do prazo, às vezes antes, né? Então com 15 dias eu estava em casa, eram umas 11 e pouca da manhã, eu recebi uma ligação, eu recebi a resposta do Fale com o Presidente, dizendo que a minha reclamação tinha sido encaminhada para o Ministério do Trabalho, que era o órgão que eu tinha aberto a minha reclamação. E aí, quando foi à tarde, 1 e pouca da tarde, naquele mesmo dia, tá? Eu tava com o computador aberto e tal, já tinha respondido, agradecido e tal. Quando eu recebi uma ligação no meu celular, um telefone fixo, eu me lembrava que eu conhecia aquele telefone de algum lugar, mas não sabia exatamente de onde. Quando eu atendi, era o ouvidor do Ministério do Trabalho, falando da questão dessa reclamação que eu tinha aberto na ouvidoria. Ah, a senhora abriu uma reclamação, a senhora não está conseguindo fazer o seu agendamento. Nós estamos aqui para tentar ajudá-la, né? Para quando a senhora quer o seu agendamento? Eu falei, não, é porque eu expliquei para a pessoa que estava falando comigo que eu não conseguia acessar. E aí ela falou assim, não, mas para quando a senhora quer? Eu falei, não, eu não quero que você agende para mim. Porque aí eu quero que a plataforma funcione. Se eu sou uma cidadã de bem, se eu acredito na democracia, eu não quero só o benefício para mim, entendeu? Isso é hipocrisia. Você dizer que você é democrata, que você é pelo povo e na verdade você é egoísta, porque, ai que bom, tá marcando para mim. Eu falei, não, qual é o sistema que você tá marcando? Porque pela minha plataforma eu não tô conseguindo. Aí o mesmo que a senhora está abrindo, ele ficou um pouco irritado, porque ele queria só resolver a minha questão, porque provavelmente o gabinete, ele tinha que responder ao gabinete que a questão já tinha sido resolvida. Só que ele tinha que entender que meu problema não era com a minha questão em si, era a questão geral. Aí ele falou assim, então ele falou, não, então eu vou acessar junto com a senhora. Ele olhou, ele falou, realmente, a plataforma não tá funcionando, é um problema do sistema. Eu falei, tá, então você, por favor, né, uma solicitação que eu te faço, passa isso adiante, porque as pessoas vão pensar que tem muitos desempregados. Imagina se não tem agendamento, né? Não vão entender que é uma falha do sistema. E, na verdade, a coisa acaba não funcionando como deveria. Eu falei, imagina se todos vão ter a ideia de fazer uma reclamação
na ouvidoria e, inclusive, no gabinete do presidente da República. Aí ele ficou irritado. Ele falou, senhora, a senhora quer resolver o seu problema ou a senhora quer arrumar mais problema? Assim mesmo que ele falou pra mim. Eu disse assim, não, eu não... Aí eu fiquei irritada com ele. Falei, não, eu quero resolver o problema do sistema agora. O problema não é mais comigo. Agora o problema é com o sistema. Eu quero que o sistema funcione. E você, como servidor, deveria estar preocupado com isso. Sabe o que ele fez? Ele começou a falar um monte de absurdo, falou de Bolsa Família, falou contra o governo, tá? De todas as formas fascistas possíveis e imagináveis, ou seja, um servidor público que não estava a serviço do povo. E isso, gente, é muito comum acontecer. Então, essa hipocrisia das pessoas de falar mal do governo e não ser, quando tem a oportunidade de melhorar, de fazer crescer, de fazer o país crescer, não contribuir, é que faz o país ir pro buraco. Não são os políticos só o problema, tá? Talvez os políticos sejam o resultado do que nós somos como sociedade. Então, eu tinha que ter compartilhado isso com vocês até antes, né? Mas é essa experiência que eu deixo. Depois eu fiz uma reclamação de novo. Primeiro eu agradeci ao gabinete do presidente da República, agradeci o envolvimento deles, a participação deles, né? A ação que fez com que eles me ligassem, mas dei o telefone fixo da pessoa para que eles pudessem ouvir os absurdos que foram ditos contra o governo. Uma pessoa dessa não pode estar no governo, né? Inclusive, a Dilma, naquele período ali, fez mais de 5 mil exonerações por essas questões de mau atendimento ao serviço público, né, de reclamações de usuários. Então, assim, ó, mais uma vez reforçando para vocês, para a gente não ficar muito, já ficou extenso, mas para deixar a mensagem para vocês, isso é democracia. É você ter aonde recorrer quando as coisas não estão indo bem, tá? Então, primeiro a gente precisa, como cidadão, buscar a democracia, pedir por ela, votar no 13, para a gente poder manter esse sistema democrático. E se as coisas não funcionarem como a gente gostaria, como devem ser, como funciona em países desenvolvidos, a gente tem que correr atrás, tá? Lutar para que melhore. Nunca para abolir aquele sistema que é a solução, né? É sempre melhorar, desenvolver com soluções, com ideias, com reclamação, com ação, tá? Então é isso, minha gente. Hoje eu tô saindo aqui, vou votar no 13 e espero que vocês, com consciência também, votem no 13 pela democracia. Um grande abraço, boa eleição para todos. Um beijo no coração.